E na aula de hoje eu vou trazer para vocês aqui as hipóteses de justa causa. Lembrando que na aula anterior eu falei para vocês sobre o conceito e os requisitos da justa causa. E hoje eu vou dar início aqui à explicação das hipóteses de justa causa, que vêm descritas aí no artigo 482 da CLT. Nós temos as seguintes hipóteses. Primeira delas, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual ou concorrência desleal, condenação criminal, desídia. Nós temos também a embriaguez, violação de segredo, indisciplina e subordinação, abandono de emprego, ofensas contra pessoas. Nós temos também ofensas contra o empregador e seus superiores, jogos de azar, perda da habilitação e atos atentatórios à segurança nacional. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui a explicação de cada uma delas. Vou separar aqui provavelmente em mais 3 vídeos para poder explicar para vocês essas hipóteses, certo? Vamos aqui então começar com ato de improbidade, que vem descrita lá no inciso 1 do artigo 482. Na verdade, inciso 1 não, a linha A do artigo 482 da CLT. O que é o ato de improbidade? O ato de improbidade é a má-fé, aquele ato de desonestidade do empregado. Então, o empregado ele falsifica documento, falsifica uma assinatura, ele adultera a anotação no cartão de ponto. Então, a doutrina entende também que é aquele ato doloso contra o patrimônio da empresa, contra o patrimônio do empregador. Então, furto, apropriação indébita são atos que são considerados de improbidade. Perfeito? Seguindo aqui, nós temos a incontinência de conduta ou mau procedimento. E veja, são 2 hipóteses dentro da mesma linha B, tá? Que vem aí no artigo 482 da CLT. O que seria a incontinência de conduta? Seria aquela prática de conduta de cunho sexual. Então, são fatos ligados à pornografia, gestos ou palavras de cunho sexual. Então, assédio sexual pode ser considerado aí incontinência de conduta, tá bom? O mau procedimento são hipóteses mais genéricas da justa causa. Então seria, por exemplo, uma linguagem inapropriada dentro da empresa, com os colegas, com os clientes, aquele ato que abale a confiança do empregador. Seria considerado aí um mau procedimento, tá certo? Seguindo aqui, negociação habitual ou concorrência desleal. E aqui a gente também divide em 2 situações dentro aí da linha C da CLT. Olha só, negociação habitual, o que seria? Seria aquela que perturbe o ambiente de trabalho. Então, a venda de produtos no horário de trabalho em proveito próprio. Então, aquela pessoa que ganha, às vezes, um salário não muito expressivo, ela, para complementar a renda, ela faz a venda de doce, venda de salgado, ou então ela tem aí aquelas revistas que nós conhecemos, tá? Que ela chega, entrega para os clientes, né, para os empregados que se tornam seus clientes, para poder fazer o quê? Para poder fazer a complementação de uma renda. Então, lá na hora do intervalo, ela almoçou, olha, gente, eu tenho aqui um doce, eu tenho um salgado, eu vendo aqui uma bijuteria, enfim. Mas isso se for sem a permissão do empregador. A negociação habitual. Se existir a permissão do empregador, não pode ocorrer a demissão por justa causa com fundamento na negociação habitual. E a concorrência desleal afronta diretamente o quê? A lealdade do empregador. Exemplo, prestar o mesmo serviço do empregador, só que mais barato. Então, vamos imaginar que o empregador ele trabalhe com manutenção, por exemplo, de máquina de lavar, e o seu funcionário faz o mesmo serviço, só que mais barato. Então, isso seria o quê? Concorrência desleal. Evidente que tem que ter provas cabais e irrefutáveis, tá? A prova tem que ser robusta. Lembrem-se da primeira aula que eu trouxe para vocês, explicando que a justa causa, ela tem que ser o quê? Comprovada, tá? É ônus do empregador comprovar o ato grave, o ato faltoso do empregado. Então, a prova ela tem que ser o quê? Ela tem que ser robusta, bom?
Então, nesses dois casos aqui, tem que ter provas de que realmente existe uma negociação habitual ou uma concorrência desleal, certo? Seguindo aqui, a próxima hipótese, condenação criminal. Aqui, a falta grave, além que seja justa causa, desde que não tenha havido a suspensão condicional da pena. Para quem advoga na seara criminal, sabe que tem, né, crimes, infrações penais que podem ocorrer a suspensão condicional da pena. Tá? E aqui o que acontece? Mesmo não tendo a condenação com relação ao mesmo não tendo relação a condenação com o contrato de trabalho, a ruptura da justa causa, a ruptura do contrato de trabalho por esta modalidade de justa causa, é porque a prestação dos serviços fica impossibilitada pelo empregado que estará cumprindo pena. Então, o empregado, ele não tem como prestar o serviço. Então, ele acaba, o contrato de trabalho, a relação de trabalho, acaba sendo o quê? Rescindida por justa causa, em decorrência disso, porque ele vai estar cumprida a pena, então não tem como ele ir trabalhar, prestar os seus serviços, tá? E aqui, um detalhe é o seguinte, ó, se for prisão provisória, que no caso aí nós temos a preventiva ou a temporária, haverá suspensão do contrato de trabalho. Esse é o entendimento que nós temos na seara trabalhista. Feito? Bem, seguindo aqui para o próximo slide, nós temos a desídia. O que seria a desídia? A desídia é o quê? É o desleixo, é a preguiça, é a má vontade de exercer as suas funções. Pode ser também considerado que a negligência das funções, o dever de pontualidade, a necessidade de ter o quê? Reincidência da conduta. Tem que ser um comportamento o quê? Habitual. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Faltas e atrasos injustificados ao serviço, o vigilante que dorme em serviço pode aí caracterizar a desídia e, consequentemente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a ruptura do contrato de trabalho por justa causa, tá bom? Então, aquele funcionário que não é pontual, aquele funcionário que sempre falta sem justificativa, no caso, o vigilante que acaba dormindo em serviço, isso acaba ocasionando o quê? Um desleixo, uma preguiça, você dá uma ordem para o funcionário executar, o empregador dá uma ordem para ele executar, ele não executa com primazia, não executa com qualidade, mas veja, tem que ser um comportamento o quê? Habitual, não é qualquer tipo de comportamento, tá certo? Então, gente, é o seguinte, esse vídeo ficou curto, tá? Eu passei para vocês aí mais 5 hipóteses, né? Passei 5 hipóteses de justa causa, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloque aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos, certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula, que vai ser a nossa terceira aula.